Existem histórias que não podem permanecer guardadas apenas na memória de uma família. Existem trajetórias que precisam ser registradas, porque carregam ensinamentos, valores, inspirações capazes de atravessar gerações. Nós tivemos uma melhora imensa em Garanhuns de violência. Praticamente a violência desapareceu. Eu só poderia ganhar a eleição se tivesse o apoio popular. Hoje tenho a honra de apresentar uma história que nasceu em um lugar simples, em uma pequena cidade chamada Flores, no sertão de Pernambuco. Uma história que prova que a origem não define o destino. Esta é uma trajetória de um homem que saiu de uma realidade humilde, carregando sonhos, princípios e vontade de servir. Um médico que dedicou sua vida a cuidar de pessoas e que, através de sua caminhada, conquistou a confiança de uma cidade inteira. Uma cidade especial, conhecida como Cidade das Flores, Garanhuns. Mas antes das ruas, dos reconhecimentos e das conquistas, existiu uma história de esforço, escolhas, renúncias e valores construídos ao longo de uma vida. Eu sou Cleiton Pereira e foi uma honra transformar em palavras e imagens a história do Dr. Bartolomeu Kiduti. Mais do que registrar a trajetória de um prefeito, registramos a história de um pai, um marido, um profissional, um homem que se tornou inspiração para seus filhos, sua família e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer sua caminhada. Porque grandes histórias não começam nos grandes lugares. Elas começam dentro de pessoas que acreditam que é possível transformar sonhos em realidade. Esta é a história de Bartolomeu Kiduti. E quando menos espero, tinha a quantidade de gente aqui dentro de casa pedindo para que eu fosse candidato a prefeito. Eu disse, olha, eu não posso ser candidato a prefeito, até porque eu não tenho condições financeiras de bancar uma campanha. Se é o povo que quer, se eles querem, então você aceita. Eu dizia que não estava querendo saber de política. Eu apenas queria exercer a minha profissão como médico. Mas você sabe que todo mundo é um ser político. E eu não admitia certo tipo de injustiça que ocorria naquele momento no Brasil, né? Em Pernambuco, Brasil, né? E isso fez com que eu fosse me envolvendo dentro da sociedade como uma pessoa que pensava diferente em relação ao regime que existia na época, na cidade. E isso foi o início da campanha. O partido da emoção, o partido da opção para Garanhuns. A história de um médico do sertão de Pernambuco que, movido pela indignação contra a injustiça e pelo amor ao próximo, revolucionou a política de uma cidade, provando que uma campanha não se faz com dinheiro, mas com respeito, abraços e rosas. A única opção para Garanhuns é Bartolomeu Kiduti. Acredite, sendo a única opção nesta campanha para prefeito de Garanhuns. Continuou essa movimentação popular, inclusive de muitos jovens, e eles fizeram uma carreata até a minha casa, sem eu esperar. E o grupo dizia, não, doutor Bartolomeu, mas a gente faz carimbo, faz tudo que for necessário e tal. E foi essa conversa. Começou por aí. O estupim realmente foi o estupim popular, porque eu acho que a candidatura não vem de você, vem do povo.
Bartolomeu fez um governo, e aí eu vou dizer para você, inclusive falei, que talvez ele não goste de eu dizer que o governo social-democrata, talvez ele gostasse de um outro tipo de conceito, mas é um governo que preocupado, sem dúvida nenhuma, com a população de Garanhuns, com a comunidade, a coletividade de Garanhuns, principalmente com os mais necessitados. Eu dizia o seguinte, que tudo na vida é de baixo para cima. Você nunca tem nada de cima para baixo. Olha, logo no início, para mim, foi meio complicado, porque eu sabia que as pessoas, as esposas do prefeito de outros lugares faziam algumas ações. E aqui eu nunca vi esposa de prefeito nenhuma fazer. É tanto que quando Bartol foi eleito, eu fiquei ainda uns 2 meses ou 3 sem fazer nada, porque eu não sabia como começar. Olha, eu nasci numa cidade do interior pernambucano, do sertão pernambucano, que é banhada pelo Rio Pajeú, muito famoso, na voz de Luiz Gonzaga, se tornou ainda mais famosa a cidade. Né? Nasci no meio de gente humilde, onde você sabe que toda cidade tem as famílias tradicionais, a minha era uma delas, mas existia uma humildade muito grande. E eu tive assim uma infância voltada para as coisas simples da vida. Era o joguinho de bila, que chamava, né? Batia uma bolinha de futebol. E durante a infância, meu pai era marchante e tinha uma propriedade. No dia de feira, eu ia para o açougue. Ele vendia carne boa, né? E eu ficava na tarimba dos ossos. Eu e meu irmão vendendo os ossos. E muitas vezes eu ia para a roça, que a gente lá chama roça, onde na volta ele vinha no cavalo com 2 sacos de algodão ou feijão, e eu e meu irmão vinha com um saco na cabeça até a cidade. Ele é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito íntegra e que sempre ajudou muito a família, sempre esteve muito presente na família e recebeu muito apoio. Meus pais são pessoas foram pessoas humildes, mas que tiveram muito apoio dos meus avós e que ele, quando muito novo, vovô levou para casa e ele ficou morando com o vovô. Naquela época se fazia muito isso. Por isso que eu falo, né, que meu pai era o prefeito do povo, né, porque ele foi exatamente isso. Um homem simples, humano, justo, que amou sua cidade como quem ama sua própria família, né? Foi a cidade que o acolheu, né? Então ele tem muito amor por Garanhuns. E eu, como filha, carrego um imenso orgulho, né, desse legado que ele deixou, né? Um grande pai, um grande homem médico e um político que deixou aí, né, sua marca na história de Garanhuns. Durante esse período, eu ficava lendo muito através do meu avô. Eu tive um avô que era promotor da cidade. Tinha assinatura dos jornais de Pernambuco. E desde pequeno que ele me orientava, juntamente com meu pai, né? A gente ficava eu muito interessado em aprender, aí ia para meu avô, para meu pai, cada um tem um ensinamento bom para me dar. E durante a minha infância, eu não estudei em colégio, no primário e no ginásio, que a gente chamava na época primário e ginásio, não é assim? Era escola pública. Num certo tempo, meu avô disse, não, você vai ser médico, eu quero que você seja médico. Foi aí onde despertei a minha vontade de fazer medicina.
ouvindo ele. E ele uma vez estava, à noite, ele me levou para o centro da cidade e mostrou uma pessoa esfaqueada que estava no carro para ir para o hospital. Ele disse, eu quero que você seja médico para fazer essas coisas, está entendendo? Tratar desse tipo de problema. Minha vida foi muito assim, voltada para as pessoas mais humildes da cidade. O trabalho dele foi muito bonito. Para quem estava perto dele, sabia o que estava acontecendo, tá? Eu acho que eles dois e esse grupo de amigos que levaram a verdade para o povo, o pessoal captou e eu acho que foi onde foi a grande sacada, foi essa daí. Bartolomeu quebrou isso. Ele abriu, ele queria que as pessoas participassem. Ele não queria que ser o dono desse quinhão político. O povo nunca tinha visto isso em política, né? Então dizia que ele era diferenciado, que ele realmente era uma pessoa do povo. Você acredita que o eleitorado acredita mais agora nesse novo perfil de político? Exatamente. O político do futuro vai deixar de fazer comícios porque todo mundo sabe que o comício hoje serve como palco de agressões e palco de promessas vazias. O povo se sentia inserido junto com ele na política, né? Não era aquela questão do político lá no pedestal e o povo lá embaixo. Pois ele aproximou, colocou todo mundo, vamos dizer assim, colocou todo mundo no mesmo ambiente. Haja coração, o partido da emoção, o partido da opção para Garanhuns, está com a contagem regressiva para a vitória. Eu fui escolhido o segundo melhor prefeito do estado, né? Do interior do estado, pelo Diário de Pernambuco. Não sabia de nada. E numa festa de kit que ela faz, os homenageados do ano, eu fui aplaudido de pé. Todos eles se levantaram. Como eu via, assim, um povo muito sofrido, entendeu? Muito sofrido. Então eu não tinha só visão de mundo, eu tinha visão de, assim, eu achava que tinha que ter alguém que ajudasse essas pessoas a se desenvolver. Porque eu tinha quem me desse, que era meu avô, que ele tinha condição financeira. Já meu pai não tinha condição financeira para me colocar numa faculdade ou no colégio, como eu fui, o marista, né, lá em Recife. Mas, assim, o que me angustiava muito era a desigualdade social. A desigualdade social que existia e existe ainda, né? Unir os seguintes adjetivos numa só palavra são eles: retidão de caráter, honestidade, seriedade, comprometimento. Essa palavra seria Bartolomeu. Um pai exemplar, um avô presente, um sogro parceiro, um homem de caráter ilibado, de vida pública irretocável e que merece tudo aquilo de bom na vida que Deus possa lhe oferecer. Trabalhos sociais criados e desenvolvidos por Rosa Quiduto. Olha aqui, ó. Atendimento a pessoas carentes e associações de bairro do município, aquisição de uma Kombi, que foi aqui do Projeto Sopão, depois substituído pela entrega de cestas básicas, tudo com recursos municipais, Feira da Cultura, Casa do Artesão, cursos profissionalizantes de corte e costura, tricô. Eu comecei a visitar mais a periferia com os agentes comunitários de saúde, que eles foram muito importantes para poder eu fazer esse trabalho que eu fiz, porque eu andava com eles para ver como era a periferia, porque eu não tinha conhecimento, porque a gente nunca... Meu marido médico, eu vivia mais em casa, ajudava ele no consultório, mas não era de estar saindo. Então, os agentes comunitários da época foram muito importantes para poder eu começar o meu trabalho. E na relação dela com Bartolomeu, é como que fosse duas engrenagens.
uma engrenagem da caixa de marcha. Se uma engrenagem quebrar, ela não funciona. Bartolomeu e Rosa é mesmo assim, ainda hoje é assim. Entendeu? É uma engrenagem muito boa. Teve lugar que eu cheguei ali em cima, perto do Indiano, por ali. A gente passando por lá, no Parque Fênix, tinha uma senhora com meninos pequenos, assim no chão. Isso eu nunca esqueço. E ela, um flan uma tampa de lata, e fazendo o fogo era os tijolos, colocava madeira, botava um flan e assando lagartixa para dar aos filhos. Isso me marcou demais. Eu fiquei muito triste. Eu tinha revolta de coisas que aconteciam e eu dizia assim, rapaz, é possível que ninguém vai fazer nada para diminuir esse tipo de injustiça e tal. Um homem íntegro, bom filho, bom pai e um bom gestor. Será lembrado pelo seu trabalho. Ele era um camarada que pensava no futuro, já naquela época de Garanhuns ter um melhor ambiente, ter um melhor tratamento de esgoto. E realmente ele fez um trabalho muito profícuo para o povo de Garanhuns. E ainda hoje o povo agradece por ele ter sido um excelente prefeito, um cidadão de bem, honesto. E o que é que eu digo é que Bartolomeu Kidu deve ficar tranquilo com a sua consciência, porque as pessoas de bem de Garanhuns, as pessoas sensatas, sabem que ele foi um grande prefeito, que ele deixou uma marca inquestionável, né, na história de Garanhuns. O carinho que as pessoas têm é impressionante. Todo canto que você vai, na rua, aí quando você fala, pô, eu sou neto de Bartolomeu, já abre um sorriso, estampa assim na cara, sabe? Eu sempre tive um amor muito grande pro meu avô, sabe? Tanto que eu chamo ele de voinho. Ele, pra mim, é esse alicerce. Como pessoa, eu espero ser ele como ele, e como médico, e como na vida em geral. E ele é essa pessoa que quando ele faz parte da sua vida, ele faz. Ele está presente, ele orienta. E foi assim, até os cuidados com as pessoas, com as mulheres que ele acompanhou como profissional e com a cidade, quando foi prefeito. Então ele é este é esse homem, esse é Bartolomeu, esse é o tio Bartol. O senhor é médico por vocação, não apenas pelo conhecimento, mas pelo coração que colocava em cada atendimento. Atendeu várias mulheres, mães, famílias inteiras, trouxe várias crianças ao mundo com todo o seu acolhimento, zelo e cuidado, fazendo parte da história de cada uma. Por isso que quem passou por suas mãos jamais esqueceu. E tivemos até conversa com colegas, né? 3 colegas, né? Alberto, lá de Siriaém, Adelmo de São José de Belmonte e eu. A gente sentado ali perto da CELP, num barzinho, tomando uma cervejinha, aí disse, olha, quando a gente sair aqui, vamos ser prefeito das cidades da gente. Pronto, teve essa conversa. Mas eu não pensava que era Garanhuns, porque ainda não sabia para onde eu ia, né? Não era fácil de maneira nenhuma, não, ganhar aquela eleição naquela época. E como ganhou, né? E como ganhou, porque o povo mudou de uma forma que nunca visto em Garanhuns. Conversei com ele, rapaz, deixa isso pra lá, não entre de política não, fique fazendo o que eu estou fazendo, dando um apoio, mas não se expor como você está se expondo. Com isso, muitos jovens começaram a me cercar, né? Dizendo que, olha, a gente está precisando de uma mudança na cidade e eu acho que o nome é o seu. Mas aí eu deixei a coisa passar e eu não era, para você ver o seguinte, eu não era filiado a nenhum partido. Eu não era filiado a nenhum partido quando começaram a falar no meu nome para ser candidato a prefeito. Tanto que, além de não ser filiado, depois foi que eu vim ser filiado através da deputada Cristina Tavares ao PSDB.
E, infelizmente, com a morte de Cristina e também com algumas mudanças que ocorreram dentro do próprio PSDB, eu tive que sair do PSDB por conta de algumas atitudes que estavam de encontro às minhas ideias. Uma candidatura que começou desacreditada, mas com sua visão política identificada com Leonel Brizola, Miguel Arraes, Lula e Cristina Tavares, fez a campanha visitando casa a casa, conhecendo o povo e seus sofrimentos. Assim caiu nas graças do povo, ganhou a eleição. Foi aí que, depois da filiação, vamos ter reuniões para ver quem é candidato. Nessa época tinha vários candidatos e nas pesquisas que eram feitas, sempre eu aparecia com números, sem ser candidato. Era 6, 7% aparecia nas pesquisas. Em Garanhuns, as urnas confirmaram a inesperada vitória do candidato Bartolomeu Kiduti. E eu estava apoiando outro candidato na época, inclusive, que não estava pensando em política, mas por questões de desentendimento entre mim não, mas entre as partes que estavam discutindo candidaturas, eu não aceitei, porque eu acho que a coisa tem que vir de baixo para cima, então ninguém pode decidir de cima para baixo. Então foi quando eu saí, fiquei sem partido, e esse grupo ficou procurando, dentro da maneira de pensar, qual partido que eu poderia me filiar, de acordo com meus pensamentos. E foi quando surgiu o PTB, que era Getúlio Vargas, o PTB de Getúlio Vargas, né? E como todo mundo sabia que a minha condição financeira era uma condição pequena para disputar uma eleição, então muitos partidos não queriam se filiar ao PTB. Então eu fui candidato de um partido só. Eu fui candidato pelo PTB e não completei nenhum número de candidatos a vereador, né? Nenhum número a candidato a vereador. E isso, as pessoas fugiam, né? Não queriam ser candidato. Bartolomeu vai perder a eleição, entendeu? Não tem chance, né? Mas isso aí fazia com que eu ficasse mais forte. Por quê? Porque eu conhecia o povo. Doutor Bartolomeu, ele seria... Eu acho que as manchetes de jornais estariam estampando aí que um outsider venceu as eleições em Garanhuns, né? Outsider, aquele que vem de fora, aquele que está à margem. À época foi isso que aconteceu na política de Garanhuns. Realmente um médico bem conceituado na cidade, grandes serviços prestados, mas totalmente fora, né, dos padrões políticos da época, e uma hora para outra ele se vê prefeito. O anseio que ele teve com nossa candidatura, o apoio que nos deram, exatamente porque eles sentiram de perto que pode ter um político amigo junto deles durante todo esse período. Eu estava dentro da BB, me chamaram para eu assistir às últimas urnas que seriam abertas. E quando foi consolidada a minha vitória, aí teve a pergunta do radialista: doutor Bartolomeu, mas foi o que o senhor prometeu ao povo? Eu disse que ia diminuir a distância entre o povo e o político. Meu pai, ele foi vereador. E meu sogro também. Só que naquela época o vereador não ganhava nada, né? Era vereador para defender o povo, né? E papai foi eleito, como meu sogro, João Cordeiro, foram eleitos vereadores
e ficaram só um mandato, porque não quiseram mais, né? Porque a partir daí começou a aparecer a pagar ao vereador, o vereador já começava a ter outra função, então ele abandonou a política, ele e meu sogro. Foi daí que comecei a me interessar um pouco por política, porque quando tinha as eleições de Flores, eu tive um tio que foi prefeito 2 vezes lá, e tem um tio que foi vice-prefeito, outro tio. Eu ficava na apuração, anotando a votação deles. Então isso para mim era um divertimento grande. Eu gostava de fazer isso. E junto com isso vinha a formação que era dada por meu avô nessa parte de literatura, de ler, tá entendendo? Como eu acabei de falar, ele tinha assinatura de jornais de Recife, ele me chamava, eu acompanhei praticamente toda a guerra do Vietnã, ele me mostrando o que tinha acontecido e está acontecendo naquela época. E é sempre muito bonito ver a forma que ele fala da cidade. O amor que ele tem pela cidade, né? Sim, o vovô tem um amor muito grande por Garanhuns. E isso fez a gente amar a cidade também. O Bartolomeu avô, o Bartolomeu amigo, o Bartolomeu pai, é uma pessoa que a gente leva de exemplo e segue sempre. As crianças têm boas histórias, eu como genro tenho boas memórias. Aí teve o concurso do antigo INPS, que é o Ministério da Saúde, e da Secretaria de Saúde do Estado. Eu fiz todos 2 e passei em todos 2. Fui aprovado. Eu não tive assim perigo político, entendeu? As minhas coisas foram conseguidas graças a Deus, com um estudo, né? Naquela época, quem era bem colocado, eles o colocavam numa cidade boa. Então me colocaram para aqui, para Garanhuns. Aí eu digo, mas o que eu vou fazer em Garanhuns com tanto médico que tem lá? O meu avô foi o responsável por hoje eu ser médico. E meu pai, vovô morreu precocemente, eu estava no 2º ano de medicina e a partir daí meu pai foi quem assumiu, tá entendendo? E os ensinamentos foram os ensinamentos assim de honra, de honestidade, de seriedade, entendeu? Um velho me ensinou muito, meu pai, né? Bartolomeu é aquela pessoa que eu posso dizer que é o irmão que a vida deu. Não é irmão de sangue, mas é uma amizade que ela se tornou como irmão. Bartolomeu, para mim, é sinônimo de integridade, de moralidade, de excelente pai de família. Ele sempre foi aquela pessoa que escutava todo mundo. A gente escuta várias histórias dele, ele fazia questão de escutar o próximo, de ir na casa das pessoas, ter uma certa intimidade para entender as dificuldades das outras pessoas. Papai foi uma pessoa que sempre gostou de política, desde a infância. Chegou a ser prefeito de Garanhuns, fez um governo extraordinário com aprovação popular muito grande. E uma das coisas principais que ele sempre falou era diminuir a distância entre o político e o povo. E isso ele conseguiu com maestria. Se eu pudesse escolher uma única frase para definir meu avô, é sempre, mesmo que eu já saiba esse assunto, sempre tem o que eu posso aprender dele. Pois meu avô, ele mostra muito isso para a gente. Pois ele sabe fazer um pouco de tudo, mas em vez de ele só fazer um pouco disso daí, não, ele sempre quer aprender um pouco, sempre um pouco mais. Ele nunca desiste, ele sempre está querendo buscar e continuar tentando, evoluindo nas coisas. Eu comecei a namorar com o Bartol, tinha 13 anos. Não pude nem dizer às minhas filhas que isso não era idade para namorar. Mas comecei a namorar com ele com 13 anos e eu morava em Flores e ele morava em Recife, porque ele estudava lá. Ela foi o coração silencioso da nossa casa,
a mulher que manteve tudo firme enquanto ele estava fora, cuidando de tantas pessoas, né? Ele trabalhava muito. Então ela sempre estava lá presente, cuidando, amando, né? Dando aquele amor quando ele não podia dar. Meu pai só pôde ser o homem forte que foi porque tinha uma mulher incrível do lado dele, igualmente forte como ele, amorosa, fiel, dedicada à família. A parceria dos meus pais sempre foi muito clara, né? Meu pai trabalhava muito como médico ginecologista obstetra e minha mãe foi um alicerce fundamental para a nossa família, né? Ela que cuidava da gente, cuidava da casa, que é um trabalho bem intenso, né? E com isso fez com que desse condições para meu pai se dedicar bastante nessa área médica e no futuro na área pública. A vida levou para um novo chamado, que foi servir à sociedade. E como político, o senhor sempre foi firme, íntegro e determinado. Entrou na vida pública com o mesmo compromisso que exercia na medicina. Governou com responsabilidade, coragem e ética. Nunca se afastou dos seus valores. Nunca negociou princípios. Nunca esqueceu que por trás de cada decisão existiam pessoas reais, porque o senhor era do povo e para o povo. E o senhor sempre nos ensinou que a palavra tem valor e que o nome de um homem é seu maior patrimônio. O Estado, a Secretaria de Saúde, me mandou para o Hospital do Moura. E eu fiquei dando plantão de clínico durante muito tempo. Eu dava plantão, eu era clínico e dei plantão com Zé Tinoco, o doutor Zé Tinoco, né? E depois que ele saiu candidato a vice-prefeito de Ivo, eu assumi o lugar dele como cirurgião. Veja bem, eu era polivalente porque eu tinha me preparado mais para ginecologia e obstetrícia, mas eu tinha uma formação médica muito boa, tá entendendo? Aí dei plantão de cirurgia durante muito tempo, operando baleado, operando esfaqueado, tudo. E tem aqui um amigo que eu devo um favor imenso a ele, foi uma pessoa que me iniciou assim, na vida, quer dizer, me abriu o caminho. Eu não digo que iniciou, que iniciou foi meu avô, mas abriu o caminho na área de ginecologia e obstetrícia. Foi o Dr. Fernando Pires. Dr. Fernando Pires. É uma pessoa que eu devo, devo muito a ele. Ele teve um infarto na época e estava atrás de pessoas para colocar no lugar que ele trabalhava. Aí eu fui visitá-lo no Procardio, lá em Recife, foi um infarto, né, que ele teve. Aí ele disse: "Ô Bartolomeu, como foi bom você chegar aqui." Aí eu disse: "Que é, Fernando? Eu quero saber como é que você está, rapaz." Né? Ele disse: "Não, olha, veja bem, eu entreguei a Hora Norte, a Erlan, a Chesf, a Valdeci, mas meu consultório eu quero entregar a você." Aí eu disse: "Mas Fernando, meu pai tem cabeludo, né? Cara de menino. Né? Mas Fernando, como é que eu vou assumir? Será que eu tenho condições?" Ele fez: "Tem sim, porque eu tomei essa atitude, eu lhe vi operando, eu acompanhei seus passos." Aí eu digo: "Bom, se você acredita em mim, entendeu? Eu espero corresponder, mas eu não sei se o pessoal vai querer ir para mim, porque teve casos de que eu comecei a ser famoso, né? Aí fazia assim: Doutor Bartolomeu, aí quando abri a porta do meu consultório, pensei, é esse aí que é Doutor Bartolomeu? Cara de menino, né? Aí queria voltar, eu digo, aí ia conversar e tal, né? E isso ocorreu muitas vezes, né? Como médico, ele fez a diferença na cidade que o acolheu, Garanhuns. Destacou-se pela dedicação e entusiasmo no exercício da medicina. Priorizou seu trabalho profissional para atender aos mais necessitados e humildes, com profundo respeito e sensibilidade. Quando eu era pequena, eu sempre escutava dos meus parentes que o meu avô ele era um médico muito bom
Isso me influenciou muito em seguir a família cheia de médicos. A mensagem que eu tenho é só de agradecimento. Aí eu choro. Né? Porque realmente a minha vida é o que é graças à ajuda dele e da minha irmã, que me fez quem sou. Hoje em dia eu batalhei também, lógico. Corri atrás, mas tudo é graças a eles. Dr. Bartol sempre foi inspiração, né? A mensagem que eu tenho para ele é que ele seja sempre do jeito que ele é. É uma pessoa humilde, sempre foi um cara muito simples, uma pessoa muito aberta para tudo, sempre disposto a ouvir e sempre disposto a participar. Ele nunca se negou a estar envolvido com a família, com os problemas de ninguém. Então, ele sempre absorveu tudo isso e que ele continue assim, né? Ele é o cabeça da família, ele é o exemplo, é o que a gente segue, mesmo a gente vindo de fora, né? Encontrou nele aquele paizão. Aí Fernando chegou para mim e disse: Bartolomeu, rapaz, me dá uma ajudinha aqui. Eu disse: o que há, Fernando? Aí ele disse: vamos dar um plantãozinho ali na maternidade? Aí ele disse: tá certo, bora. Sem ganhar nada. Eu ganhava do hospital, que era a minha locação, era o hospital. Aí, pois não, Fernando. E ficava dando plantão. Foi eleito pelo reconhecimento da população, com quem mantinha sempre um espírito aberto ao diálogo, procurando ouvir os anseios do povo. Quando uma pessoa entrava, pessoa humilde entrava, de sandália japonesa e o calcanhar cheio de rachadura, você via que era gente sofrida mesmo, né? Então eu atendia sem dizer nada, como fosse uma pessoa de poder aquisitivo alto, atendia. Quando ela voltava para a mesa, né, de anamnese, aí eu dizia, ela perguntava: doutor Bartolomeu, o remédio é muito caro? Aí eu disse: olha, é um pouquinho, mas ó, tem essas amostras aqui. Minha esposa era minha secretária, eu pedi à minha esposa o dinheiro da paciente. Aí quando eu entreguei a amostra grátis, eu disse: mas está aqui, ó, esse dinheiro aqui é para a senhora comprar o seu remédio e ainda vai sobrar um dinheirinho para a senhora pagar a sua passagem de volta. Porque não era de Garanhuns, eu atendia todos os mundos, eu não pensava em política. Eu pensava, vou fazer isso por uma questão humanitária. Cada um dava a sua contribuição, a sua parte. E a gente pedia às pessoas. Eu saía no comércio pedindo ajuda para as coisas, para o sopão e também para ajudar as pessoas que tinham necessidade de uma roupa, de uma sandália, uma coisa assim que eu vi muita coisa triste. E graças a Deus a gente teve sorte, porque eu ia e pedia, porque eu sabia que eu não estava pedindo para mim, eu estava pedindo para aquelas pessoas que eram necessitadas. A gente alimentava uma média de 1.500 pessoas por dia. A gente comprava o balde. Então, de acordo, na casa de fulano de tal, tem 5 pessoas, então aquele balde tinha que caber a quantidade para 5 pessoas. Que era uma concha grande e meia, entendeu? Para essas pessoas. Então ela fez isso em toda a cidade. Assim, nas partes mais assim, tristes que a gente via assim, de fome, né? Aí foi aí que dava mais força a gente, entendeu? Ah, mas isso é assistencialismo, né? Não sei o quê. Não, seja o que for. Eu só não vou deixar uma pessoa que está morrendo de fome morrer de fome. Isso aí de maneira nenhuma. E é tanto que, com isso, nós tivemos uma melhora
imensa em Garanhuns de violência. Praticamente a violência desapareceu, entendeu? O expedite desapareceu. Por quê? Porque a gente estava atingindo a área, a gente foi lá, a gente não deixou eles chegar até nós. Então ela fez esse trabalho com a maior competência, entendeu? E amor, entendeu? Até hoje o povo chama Dona Rosa, Dona Rosa, Dona Rosa. Seu espírito de liderança, acolhimento e respeito às pessoas que o procuravam, fez dele um prefeito muito estimado pela população de Garanhuns. Uma obra de impacto que ninguém lembra mais hoje, que Bartolomeu fez, foi tirar aquelas pessoas do buracão da Rua da Tábua. Ali foram 30 e tantas famílias e eu, pessoalmente, estava literalmente tirando as pessoas do buraco quando as casas lá em cima estavam prontas. Eu conheci o povo de perto, porque você sabe que a vida de médico, ela tem uma aproximação muito grande com o social, né? E isso eu fazia sem pensar em política, né? Eu fazia por uma questão de humanidade, entendeu? Ser humano. Assim, há dois aspectos que precisam ser considerados a respeito do nome de Bartolomeu, tá? O primeiro é o médico, o profissional médico. Referência na cidade de Garanhuns e na região desde há muito tempo. Até hoje se fala em Dr. Bartolomeu como médico e o profissional que foi. E esse outro aspecto, essa outra vertente de Bartolomeu, que é o político, né, que teve a oportunidade de governar Garanhuns durante o mandato. Naquela época não tinha reeleição. Eu tenho certeza absoluta que se à época existisse reeleição, Bartolomeu teria sido eleito. Ele, mais do que ninguém, sabe o quanto foi difícil chegar lá, numa campanha quase nula de recursos financeiros, sustentadas no esforço da porta a porta e na grande ideia da distribuição de flores, que, sem dúvida, catapultou a sua campanha. Eu só poderia ganhar uma eleição se tivesse o apoio popular, não era apoio de... Você vê, eu nem completei nem a chapa de vereadores, né? Outros tinham não sei quantos vereadores e tal. E eu mostrei ali que o que vale realmente é o povo. E para isso, eu sou uma pessoa que leio muito sobre Jesus Cristo. E quanto mais eu leio, mais dificuldade a gente tem de entendê-lo, né? Entendeu? E isso eu comecei a colocar na minha cabecinha, né? E pensar dessa maneira. E mostrar que a agressão não levava a nada. E se eu recebia uma agressão, eu não tinha que responder. O meu candidato a vice-prefeito foi Almir Penaforte, entendeu? Que era uma pessoa muito querida na cidade. E a gente se dava muito bem em termos durante a campanha, né? Mas tinha alguns candidatos aqueles que diziam que fazia carimbo, fazia isso, fazia aquilo, queria que eu gastasse o que eu não tinha. E eu dizia o seguinte: olha, tem duas saídas para você. Ou você fica na campanha aceitando como é a campanha, ou você pede para sair. Porque eu não posso fazer o que você está pedindo. Então você pede para sair. Tivemos muitos problemas também, mas tivemos muita sorte porque as pessoas ajudaram muito. Eu levava, mostrava, olha, vejam aqui as pessoas, isso é nesse bairro, isso é nesse outro bairro. É assim, estão precisando e nós temos que ajudar. E o jeito que eu vi é vindo aqui, eu sou, desculpa, mas não, tudo bem, Dona Rosa, não tem problema, a gente ajuda com o que a gente pode. Então foi assim um trabalho maravilhoso. Fiquei muito feliz por poder estar com aquelas pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia. Eu governei mais nas ruas do que na prefeitura. Entendeu? A prefeitura eu ia quando era necessário, que tinha que ter.
a minha presença, entendeu? Mas eu ia primeiro ver os bairros da cidade, como estava. Para Garanhuns, sua honestidade e valor moral foi fundamental para construir relações de confiança, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Então, o primeiro filho de minha mãe, o meu irmão mais velho, Bartolomeu, ele foi médico e, assim, realizou o desejo do meu avô, né? E a conduta desse meu irmão, de honestidade com o paciente, dos valores humanos, né? Eu peguei muito dele. Eu acho que Bartolomeu deu uma grande contribuição para Garanhuns, para a política de Garanhuns. Eu acho que eu falei isso antes, eu acho que ele deu essa abertura na política de Garanhuns. Eu acho que isso é um legado que ele deixou. É humildade, amor ao próximo e generosidade. Ele é isso. Vovô, viva pelo menos mais 50 anos, viu? Porque assim, é claro que como família, eu sei que tudo que o senhor fez por nós não foi feito esperando nada em troca. Mas eu quero que o senhor viva para ver tudo que a gente tem para construir. Tudo que o senhor ofereceu para a gente se tornar em alguma coisa mais bonita e florescer. E poder mostrar isso ao senhor, sabe? Eu quero que o senhor veja eu me formando. Quero que o senhor veja Felipe se formando. Eu quero que o senhor veja a sua família se expandindo, que ela vai se expandir. Eu quero que o senhor veja que tudo que o senhor me passou, tudo aquilo que eu valorizava no senhor, tanto naquela mensagem dos 70 anos, quanto agora, quanto antes, como sempre, vai se tornar uma coisa ainda mais bela. Bartolomeu é uma pessoa que vai deixar um legado para todos nós, família e você de Garanhuns, que soube conviver com essa pessoa tão boa e tão competente. O pessoal é muito habituado a querer calçamento, querer asfalto, querer ir, né? E eu já pensava o contrário. Eu acho que o saneamento básico, tá entendendo? O controle das erosões de Garanhuns, porque aqui tem ainda Vossorocas e está se criando mais, né? E no momento que eu consegui acabar com aquela Vossoroca da Rua da Tábua e fazer o esgotamento sanitário dizem que hoje existe 11%, né, da cidade que foi feita ainda por mim, tá entendendo? Que a cidade já era para ter um percentual aí de seus 40% a 50% de saneamento, de esgotamento sanitário. E isso aí, para mim, a maior vitória, assim, foi quando eu consegui as obras de saneamento, esgotamento sanitário e as Vossorocas. Políticas anteriores era desse jeito, calçar a rua do fulano, todo mundo quer a sua rua calçada, é menos poeira, essas coisas. Mas Bartolomeu, como médico, não aceitava que uma rua fosse calçada sem ter saneamento, sem ter drenagem de águas pluviais. E aí batia nas dificuldades que o município tinha financeiramente de não ter recursos para fazer saneamento. Bartolomeu bateu em cima e conseguiu naquela época instalar 40% da cidade de saneamento. Gostei bastante com o cuidado que teve com as Vossorocas que cresciam em larga escala na periferia da cidade, prejudicando. Gostei também do saneamento básico, gostei também do semáforo que foi instituído em parte da cidade. Bartolomeu sempre foi e sempre será um grande homem, um grande amigo, um grande pai de família. Dr. Bartolomeu tem um grande apoio da família, em especial de Dona Rosa, que com sua alegria contagia todo mundo. Bartolomeu saiu da prefeitura, apesar de ter uma forte oposição, saiu bem avaliado da prefeitura. Imagine o que é você assumir uma prefeitura sem recursos, escassez de recurso financeiro enorme, sem apoios políticos e sem uma estrutura administrativa para gerir uma cidade do porte de Garanhuns, né? Então veja que desafio. E aí eu vou lá para o final. Como é que esse político conseguiu, ao término do seu mandato, diante de todas essas dificuldades,
chegar a 90% de aprovação, né, do eleitorado. Quem queria que o Brasil tivesse políticos como Bartolomeu, ainda por cima muito dedicado ao trabalho quando ele era prefeito, né? A sua dedicação era surreal. E eu chamei o cônsul do Japão e o cônsul, convidei, né, o cônsul da Alemanha. E eles vieram para assistir e vinha fazer também uma visita técnica à cidade. E eu fui e mostrei as obras. Aí ele perguntou se eu era doido. Aí eu digo, por quê? Aí ele disse, não, porque você está fazendo obra, aqui, esse tipo de obra no Brasil. O povo não enxerga essa obra. Aí eu disse a ele, não, mas eu não estou atrás de voto. Eu estou atrás de saúde. Eu estou atrás de saúde. E, através da industrialização, abertura do turismo, teremos, claro, uma boa educação e uma boa saúde. O saneamento básico, ele traz saúde, ele traz educação, ele traz cidadania para as pessoas. Então, Bartolomeu foi um político que já pensou muito à frente do seu tempo. Nós começamos a formar pessoas que a gente chamava na época, era empresa de fundo de quintal, né? Ela se formava e trabalhava em casa. E com isso ela ia ajudar o marido a ter uma renda a mais. Fiz também, uma coisa que, economicamente falando, era que os aposentados, eles ganhavam menos do que o ativo. E eu não admitia isso. Então, eu coloquei o salário dos aposentados iguais, os salários iguais aos ativos. Isso também foi... Assim, a população não vê bem isso, porque a população vê calçamento, tudo. Mas isso aí, para o bolso do povo, foi muito bom. Na área da educação, além de reforma, de construção de pequenos, junto com o governo federal, nós fizemos o CAIC, né? O CAIC que ali, pelo tamanho, ele era um dos maiores do Brasil, entendeu? Em termos tinha vários tamanhos de CAIC, né? Eu preferi o maior. E construímos, você tinha fazer posto de saúde se quisesse, porque o espaço era grande demais, ainda é, né? Aqui, a pessoa não tinha direito a uma ultrassom, uma ultrassonografia, só tinha particular. Então, quem não tinha condições, não podia fazer, entendeu? Então, eu fiz valer isso. Nem o governo federal dava, nem o estadual dava, mas o município deu. O município deu. Eu criei uma das primeiras clínicas de fisioterapia do interior de Pernambuco, municipal. Criei também aqui, por experiência própria, quando eu estava de plantão e via o pai e a esposa e uma criancinha segurando no braço e saindo para casa. Aí eu perguntava, para onde é que vocês vão? Aí disse, não, a gente vai para casa, vamos pegar um carro aonde? Ele fez, não, a gente não vai pegar carro não, cara. Aí eu pagava a passagem deles, entendeu? E isso ficou na minha cabeça e quando eu assumi a prefeitura, compramos um transporte só para pegar essas pessoas de alta nos hospitais. Todo dia pela manhã, ficava procurando qual era o hospital que tinha pessoas de Garanhuns, entendeu? Zona urbana ou zona rural, era feito isso. E teve um sucesso tremendo, como também na parte de fisioterapia, que tinha gente que não tinha condições de se locomover. A gente tem que ter maturidade de que existe infância, adolescência, adulto, fase idosa, né?
Eu fui para o urologista e foi descoberto. Depois dessa descoberta, eu fui para São Paulo, fui operado lá no AC Camargo e no momento da cirurgia foi encontrado outro câncer, que foi de bexiga, câncer de bexiga. Mas eu encarei naturalidade, porque a vida é isso, né? Eu acho que a fase mais difícil que eu tive assim com meu pai foi quando ele foi diagnosticado com câncer, né? Ele foi diagnosticado com câncer de próstata e logo tivemos essa notícia, a gente já trouxe ele aqui para São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, minha irmã também, Andréa, Adriana, na época, e acabamos levando ele aqui e ele teve que ser submetido a uma cirurgia para a retirada da próstata. E uma surpresa não tão agradável durante essa cirurgia foi detectado uma nova lesão na bexiga e com o anátomo patológico mostrou que ele também estava com a lesão cancerígena na bexiga. Mas graças a Deus, durante a cirurgia foi ressecado essa lesão e depois com o acompanhamento médico durante aproximadamente já alguns anos, graças a Deus ele obteve a cura. Então essa aí foi acho que foi um dos tempos mais sombrios, vamos dizer assim, que eu tive com meu pai, com medo de perdê-lo, né? Uma pessoa tão importante para minha vida. Vote por Garanhuns, vote Bartolomeu Guiducci e Almir Penaforte, vote no número 14. O governo emana do povo, entendeu? Doutor, meu neto vai curar a dor e o menino Bartô abraçou esse amor. De Flores pra Garanhuns, a cidade das flores, com a mão que cura e o coração que amores. Plantou sementes, colheu beija-flores, um doutor do povo que espalha valores. Na roça, no açougue, aprendeu o valor do suor que rega, do trabalho e do labor. Com Rômulo e o pai, um tempo de esplendor, na lida do campo, no cheiro do sertão. De Flores pra Garanhuns, a cidade das flores, com a mão que cura e o coração que amores. Plantou sementes, colheu beija-flores, um doutor do povo que espalha valores. Nós te amamos, vovô! Oi, meu nome é Betinha. Oi, meu nome é Maria Alice. Nós viemos aqui agradecer por tudo que meus avós fazem por nós. Amamos vocês. Beijo, vovô. Beijo, vovó. Amamos vocês. Oi, vovô, tudo bem? Quando eu penso no senhor, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o nosso cumprimento, o tapinha nas costas e o tapinha no peito. Que é simples, mas para mim significa muito. Mesmo sem a gente conviver todo dia, o que eu mais gosto são as histórias que o senhor me conta. Sempre me ensina alguma coisa. Eu admiro muito a humildade que o senhor tem, tratando todo mundo igual, sempre com respeito. Era que ele tava arrumando a barba, eu peguei e puxei o braço dele ansiosa e ele raspou a barba, até hoje é raspada por minha causa. Essa história rende risada até hoje. A gente também ia muito comprar livro, sempre eu ia pra lá, pra casa do meu avô. A gente comprava livro, aí que eu vi a importância que minha mãe também me levava todo fim de semana, meus pais. E ele sempre prezou o nosso conhecimento. Uma coisa que me marcou muito é que teve um momento na minha vida que eu passei por dificuldade na escola, que eu acabei reprovando de ano, que eu tava passando por problemas externos fora da escola e fiquei muito mal. E ele virou pra mim e falou que aquilo não me definia, que sabe que eu ia ser uma pessoa incrível, que eu ia conseguir tudo que eu queria. E hoje eu tô no meu 5º período de medicina, no 3º ano, seguindo meus sonhos, e eu sei que parte da força que me trouxe até aqui vem das palavras dele. Ele sempre acreditou em mim, mesmo antes de eu acreditar. Eu carrego isso comigo todos os dias. O dia que eu conversei com ele, que fez toda a diferença na minha vida, que foi o que me impulsionou a virar
estudar para passar na faculdade e ver que aquilo não era nada e que não tinha nada a ver. E realmente era só uma coisa que eu tava passando no momento. Eu pretendo ser um pouco do que ele é, principalmente também como profissional, como pessoa, ser um profissional dedicado, humilde e ser essa pessoa tão boa, ser uma pessoa boa, com um coração tão bom como meu avô é. Para mim, o vovô vai sempre ser um homem que transmite alegria, é apaixonado pela música e de um coração muito bom. Eu lembro de entrar no escritório dele e ele falava: não mexa no meu computador, porque era um computador muito especial e eu era tão pequenininha, não sabia de nada, mas ele falava: olha os livros. E essa é a parte que mais me marcou, porque até hoje eu tenho pilhas e pilhas e pilhas de livro e foi por causa do meu avô. Com a avó Elisa Missamão que não soltou, com Lula e Brizola um ideal que o guiou. Doutor Bartolomeu, a história que ficou, um homem abençoado que a vida honrou.